Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o cenário que nós observamos a nível nacional é um cenário preocupante e a sociedade brasileira ela assiste de forma perplexa os desdobramentos que se dará a partir das crises que se manifestam. Nós podemos observar uma conjugação de 3 crises. A primeira crise é uma crise administrativa, e essa crise administrativa, me parece que ela está inserida nos 3 poderes da nossa República, tanto o poder executivo, legislativo, como o próprio poder judiciário. A Constituição de 1988, ela sinalizou ali e nos deu indicativos para que alguns conceitos, principalmente o conceito da meritocracia para o ingresso no serviço público mediante a prestação do devido concurso, e depois para o exercício do papel de cada uma das categorias que são inseridas nos poderes da nossa República, como o próprio gestor, que é o responsável, o chefe de cada um desses poderes, tem responsabilidade naqueles preceitos inseridos na lei de improbidade administrativa, porque o efetivo exercício da função dentro da esfera pública exige o cumprimento de atos e ritos que estão estabelecidos na própria legislação. As intervenções que acontecem ao longo do tempo pelos chefes dos determinados poderes, nós observamos que algumas ações, elas desrespeitam a própria Constituição, quanto mais o ordenamento jurídico abaixo da Constituição, que deveria ser diretrizes para o exercício da função e dos mandatos, e assim como também no dia a dia, a função, o papel de cada servidor. Essa é a primeira crise. E a crise administrativa, ela tem gerado um certo descuido no que diz respeito à execução orçamentária, execução das obras, e a falta de clareza no que diz respeito ao campo, o âmbito de atuação de cada um desses poderes. A segunda crise, senhor presidente, é a crise econômica. A responsabilidade recíproca de cuidar da economia do país está vinculada estritamente ao chefe do Poder Executivo. É lógico que precisa ter uma cooperação solidária dos chefes e os componentes dos demais poderes, tanto o legislativo, que deve observar a legislação, as definições através das votações e o devido processo legislativo, porque esta casa representa a sociedade, e as leis que aqui são aprovadas devem promover a estabilidade das relações de mercado e também as relações entre o cidadão. Eu vou concluir, senhor presidente. Nós podemos observar que quando as ações do chefe do executivo não promovem aquilo que é essencial, a sanidade da moeda, a fidelidade dos contratos e a segurança nacional, nós contemplamos logo esse imbróglio que a sociedade brasileira está convivendo hoje sem a devida clareza. A crise econômica, eu falo. E eu finalizo aqui falando na crise política, quando o homem representa que os poderes constituídos desrespeitam a isonomia e a independência de cada poder, e os próprios agentes que os compõem, muitas vezes de uma forma liviana, tentando agradar uma espetacularização daquilo que se forma a partir daquilo que é publicado
e não há ações, muitas vezes, responsáveis conforme a investidura do cargo de cada um de nós. Que todos possamos dar a colaboração para que nós possamos passar e resolver essa grande crise que se manifesta no nosso país. A crise administrativa, a crise política e a crise econômica. Seria isso, senhor presidente, senhores deputados. Obrigado.